E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no... Qual o nome do canal? Mas você esqueceu mesmo? Esqueci. Que merda, esqueci mesmo. And way down we go, way down. É uma viola quebrada, eu lembrei. E hoje, mais uma vez, aqui com o meu amigo Pietro, pra gente falar sobre cinema, psicologia, uma parada que a gente gosta muito de fazer. E hoje vamos falar sobre um filme que eu gosto muito, que é o filme que colocou Christopher Nolan aí no mapa dos cinéfilos, Amnésia, com Guy Pearce, John Pantoliano, Carrie-Anne Moss, nossa querida Trinity, e a Sarah Sidle também, que faz CSI. Aham. Ela é a esposa do Eu não sei nenhuma CSI. pessoa de quem você está falando. CSI, cara. É por isso que ele vai botar agora na edição todas as pessoas que ele falou na tela. Para pessoas como eu Você identificar. sabe, todo mundo vê CSI, só ele que não. Né? Enfim. Ponham nos comentários se isso é verdade ou não. Ok. Bom, o filme se chama Amnésia, tá? Só que no filme, o Leonard, ele vira e mexe e fala, cara, eu não tenho amnésia, não tenho amnésia, não tenho amnésia. O que o cara tem? O que o Leonard tem, Pietro? Que ele sofreu um trauma Sim. na cabeça, causado pelo cara que matou a esposa dele, Uhum. né? E nisso ele diz que tem perda de memória recente, mas tem um nome pra isso? Como é que é? Então, na verdade, ele fala que não tem amnésia várias vezes, mas ele tem amnésia anterógrada. Esse nome designa o tipo de amnésia no qual as pessoas esquecem o que aprenderam. As pessoas não formam novas memórias, porque as pessoas vivenciam as coisas e pouquinho tempo depois elas não têm mais registro do que aconteceu com elas. Enfim, mas para entender o que é essa tal de amnésia anterógrada, eu preciso explicar como funciona a memória e de que formas elas são classificadas, né? Os tipos diferentes de memória. Só que existe um problema. Nem no campo da neurociência, nos lugares mais avançados e nas pesquisas mais avançadas, há um consenso sobre como funciona a memória e sobre os lugares de armazenamento, consolidação, recuperação da memória. Isso tudo ainda é uma coisa que está sendo profundamente estudada. Então, assim, eu vou trazer informações que vão arranhar a superfície aqui, só para introduzir um pouquinho da ideia. A memória, ela pode ser dividida como memória implícita ou memória explícita, ou memória declarativa e memória não declarativa. Mas o que quer dizer cada uma dessas coisas? A memória implícita é uma memória não verbal, é uma memória que não depende de palavras para ser consolidada. Por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Você tem na sua memória como se anda na bicicleta. Uhum. É uma memória física, é uma memória que independe das palavras. Inicialmente, de repente, a criança seguia aprendendo pelas palavras, mas depois que consolida, não precisa mais. Ou mesmo andar. Ou mesmo andar, exatamente. Andar de carro, pilotar um avião para um piloto experiente, não há limites. O que importa é a memória não verbal, essa memória implícita da qual eu falei. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso tem a ver com o fato de algumas vezes a pessoa estar andando, ou mesmo andando de bicicleta, ou mesmo dirigindo um carro, e não saber, só simplesmente dirigir uma coisa como se fosse automática. Eu saio do ponto A ao ponto B. Sim. E como é que eu cheguei aqui? Eu simplesmente vim, eu estou com vontade de vir aqui, mas eu passei por tal rua, ficou uma coisa tão automática. Sim. Sabe qual é essa sensação? Sim, tô entendendo. E tem alguma coisa a ver com isso? Tem ou não? tudo a ver com isso. Porque se você tem isso na sua memória de procedimento, ou memória procedimental, isso significa que você vai conseguir executar os movimentos sem depender do seu controle consciente disso, né? Você não vai deliberar os movimentos. Eles vão estar acontecendo numa progressão natural. Isso significa que você não vai usar, por exemplo, essa sua parte aqui, ó, do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que coordena, executa, decide. Você vai estar usando pouco aquilo ali. Você vai estar no fluxo. Você vai estar na memória de procedimento. Por outro lado, temos a memória que nós normalmente pensamos quando falamos de memória, que é a memória explícita. De lembrar. É uma memória verbal. É uma memória quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu com a gente na nossa vida. É uma memória de alguma coisa que a gente aprendeu na escola. Quer ver uma boa forma de pensar nela? Existem duas formas
de memória explícita. A episódica e a semântica. Eu vou te fazer uma pergunta. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Eu tava na escola, Uhum. 7ª série. Uhum. A escola acabou cedo e eu lembro de... 11 de setembro a gente lembra, óbvio, dos atentados, né? Eu lembro de ter ido a Start Games pegar um filme. Ok. Um jogo... um jogo. Aham. E eu vi na televisão de lá o que estava acontecendo e fiquei mega assustado. Ok, beleza. Isso daí que você acabou de falar pra mim é sua memória episódica. Ok. A memória episódica são os episódios que aconteceram na sua vida. A memória semântica são as informações mais cruas, do tipo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. O que aconteceu no dia 11 de setembro? Atentado terrorista e tal. Inicialmente, toda memória que vai se tornar semântica é episódica. Porque quando você está na escola e repetem 500 vezes na sua cabeça que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, você está vivendo um episódio, você está se lembrando de uma memória. Mas depois de tão repetida e consolidada na sua cabeça, você não se lembra do episódio, na maior parte das vezes, você já não se lembra mais do episódio que você ouviu isso. E sim, só da informação destacada. Essa é a diferença entre uma e outra, e são essas duas memórias que o protagonista do Amnésia perde a capacidade. Entendi. Ele não consegue formar novas memórias. Mas, cara, me diz aqui, existe algum caso semelhante com o caso do Lenny, ou até mesmo com o caso do Sammy Jenkins, porque dentro do filme tem a história desse... que o Leonard, ele era antes de sofrer essa pancada que fez ele perder fez ele ter essa Fez ele ter amnésia anterógrada. amnésia anterógrada. É um nome difícil. Dificuldade de aprender novas coisas. Vamos lá. Pensando Exatamente. nisso aí. Mas antes dele ter essa amnésia blá blá blá, ele era investigador de uma companhia de seguros, certo? E ele veio com esse caso do tal do Sammy Jenkins, que era um cara que vira e mexe esquecia com uma velocidade até mais rápida do que ele. Não, né? ele sempre esquecia. Ele sempre esquecia, né? E nesse caso ele concluiu o seguinte, que o caso que o Sammy não estava fingindo, que ele acreditava que ele estava fingindo, ele não estava fingindo, mas que o problema dele não era físico, ou seja, causado pelo acidente, que cobriria a grana que ele receberia do seguro, mas sim mental, o que não cobriria. Existem casos semelhantes, assim, no mundo real? Sim. Sim, existem, cara. Famosos, né? Existe o caso, um dos mais icônicos, ficou conhecido durante muito tempo como o caso do paciente HM, que hoje a gente já sabe o nome. Antes não era publicado porque ele era vivo, né? Sim, okay. Que é o Henry Mollison. A história dele é uma história muito interessante, trágica, mas interessante, né? Porque ele sofria epilepsia e um médico cirurgião retirou o hipocampo dele, dos dois lados. Você tem hipocampo em cada lado. Hoje sabe-se que o hipocampo é essencial para a formação de novas memórias. E ele teve o hipocampo inteiro, com exceção de 2 cotoquinhos, tirado do cérebro dele. Então, o que aconteceu? Foi que ano isso? Isso foi... posso falar besteira aqui, cara, mas foi no início do século XX. Pronto. Ok. Beleza? Tá bom. Não tenho certeza da data. Porque, pelo amor de Deus, né? Não, mas, cara, neurociência é um negócio que tá se tornando mais claro nos últimos anos, cara. Tá sendo muito devagar, porque é um campo muito complicado. Eu acho que a gente sabe mais do espaço do universo do que sabe sobre o próprio cérebro do homem, entendeu? É ainda uma área a ser muito explorada. Mas aí retiraram os hipotálamos dele, né? E o que aconteceu com ele? Foi exatamente o que aconteceu com o nosso personagem do filme. O Lenny ou o Sammy? Com os dois. Com os dois? Eles perderam a capacidade de formar memórias recentes, ou seja, de formar qualquer memória nova, na verdade, né? Eles tiveram amnésia anterógrada, assim como o Henry Mollison. Só que, assim, a diferença no filme é que o Henry Mollison não tinha Mollison. Eu vou falar só Henry. Eu vou falar HM. A diferença é que o HM, esse paciente, ele não tinha ciência do próprio estado. O Leonard tem no filme. Sim.
E na maior parte das vezes os pacientes com esse tipo de dificuldade não têm consciência. Inclusive a impressão que eu tenho é que o Leonard, ele às vezes meio que dava um sinal de recuperação. Você teve essa sensação no filme? Como assim recuperação? Porque assim, conforme o filme, se bem que o filme é de trás pra frente, né? Não tem como saber exatamente o que passa, mas parece que pro final do filme, quando eu falo final, eu digo início, né? Ele tá um pouco mais consciente da situação dele. Não tive essa... Eu tive essa sensação não. dele tá, por exemplo, por 2 vezes quando ele a cena se inicia com ele acordando. Aí ele, pum, acordado. Aí ele, tô aqui, não sei o que lugar é esse. Ele já procura alguma coisa, entendeu? Mas isso, claro, vem da experiência dele como investigador. Ele mesmo fala no filme que ele era um cara organizado. Ele é um cara bastante organizado e por isso ele conseguia manter uma linha de raciocínio, manter um planejamento, Sim. sabe? Tanto que ele bota no quarto do hotel onde ele fica, né, as fotos que ele tira com a Polaroid. Ele se tatua, né? Ele escreve na foto e tal. Ele faz tudo isso para poder manter uma coesão dentro daquilo que ele está vivendo. Porque o que aconteceu com a esposa dele, o que aconteceu com ele, não se diz no filme quanto tempo se passa, né?